Bom dia pessoal, meu nome é Caio Hayashi, eu sou assessor de investimentos aqui na XP e hoje serei o assessor live para falar com vocês um pouco sobre investimentos, sobre produtos financeiros, sobre como iniciar aqui com a XP, tirar todas as suas dúvidas. Então peço que interajam bastante aqui com a gente, mandem suas perguntas no chat, a gente vai ir respondendo na medida em que as perguntas forem chegando e a gente vai ter um foco principal de hoje que vai ser a nossa conversa sobre renda fixa, né? Gosto sempre de fazer um overview, né? Antes de entrar falando sobre produtos, enfim, fazer um overview, fazer um resumo sobre o que é uma renda fixa, né? Como é que a gente faz uma análise sobre a nossa rentabilidade, enfim. Então, vou começar explicando o seguinte, né? O que é uma renda fixa? A renda fixa ela nada mais é do que um empréstimo que você faz para uma instituição financeira, para um governo ou até mesmo para uma empresa, né? Então, quando você coloca o seu dinheiro, por exemplo, na poupança ou no seu CDB, né, esses produtos eles são de renda fixa, na prática, o que você está fazendo? Você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco ele te paga de volta juros na modalidade daquele produto que você está contratando, né? Então, é importante entender também que cada produto financeiro ele tem uma modalidade. O que é uma modalidade? É uma característica. Ele pode ser isento de imposto de renda ou não, ele pode ser com rentabilidade diária ou mensal, no caso da poupança, por exemplo, né? Pode ter proteção do fundo garantidor de crédito ou não, pode ser um investimento do governo, enfim, ter marcação ao mercado. Então, isso acaba expandindo bastante aí, mas é importante entender que cada produto financeiro, seja um CDB, um LCA, um LCI, uma debênture, um CRI, um CRA ou um título do Tesouro, ele tem um objetivo, ele tem uma funcionalidade na sua carteira e é dessa forma que a gente encontra, de acordo com o perfil de cada investidor, qual é aquele mais adequado para esse investidor no momento para compor a sua carteira, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse resumo começando pelos títulos do Tesouro Direto, né? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto são os títulos públicos, né? Títulos públicos federais, onde você compra títulos do governo. Na prática, o que você está fazendo? Emprestando o seu dinheiro para o governo se financiar, pagar suas dívidas, investir em projetos, enfim. Tá? Então, quando você compra um título do Tesouro, você empresta dinheiro para o governo e você vai receber do Tesouro Nacional juros sobre o valor que você está emprestando, né? E de acordo com a modalidade do título que você contrata. Então, o Tesouro Direto ele tem basicamente 3 modalidades de investimentos, né? O Tesouro Pré-fixado, Tesouro Inflação e o Tesouro Selic, né? Tesouro pré-fixado é aquele que você estabelece junto ao Tesouro qual é a taxa que você vai receber lá no final do vencimento, né? Então, por exemplo, contratei um título no Tesouro que paga 10% ao ano. Então, você vai ter aqueles 10% ao ano lá no final do vencimento. É só no final do vencimento que você garante a taxa contratada. Ao longo do período, antes do vencimento, caso você opte por vender o seu título, né, muitas vezes o investidor brasileiro ele não tem essa noção sobre o Tesouro Direto, a rentabilidade que você vê ao longo do tempo, ela não é um proporcional diário à taxa que você contratou. Então, por exemplo, contratei uma taxa de 10% lá no Tesouro, passou 2 semanas, já tive aqui uma rentabilidade. Essa rentabilidade ela não é equivalente ao proporcional dessas 2 semanas que você ficou aplicado, e sim a variação do preço do título, tá? Que é o que chamamos de marcação ao mercado. Eu vou entrar mais nesse detalhe daqui a pouco sobre marcação ao mercado, mas vamos voltar aqui então às modalidades do Tesouro. Pré-fixado, tá? Tesouro Inflação, que é o IPCA+, ele vai te garantir a inflação do período e mais uma taxa pré-fixada, né? Então ele é um híbrido, né? Paga IPCA mais 4,5%, IPCA mais 4,2%. Então, um ganho real acima da inflação de 4,5% a 4,2%. É claro que ainda tem que descontar a taxa do imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, enfim. Mas a ideia é que você contrata um produto que te dá um ganho real acima da inflação. Ele protege o seu patrimônio, o seu capital, a sua carteira de uma eventual alta, um pico inflacionário, tá? E por último, o Tesouro Selic, que é aquele mais conservador, que acompanha a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic ela é a taxa básica de juros no Brasil, né? Então, acho que vale a pena fazer uma lembrança também do que são esses indicadores econômicos. Tudo começa a partir da inflação, né? A gente tem em serviços, produtos, bens de consumo, enfim, uma quantidade limitada de oferta, né? Para uma quantidade de demanda.
Lembra da greve dos caminhoneiros? O que aconteceu na greve dos caminhoneiros? Houve uma interrupção, né? Um corte geral no abastecimento de produtos, né? Então, a oferta daqueles produtos diminuiu enquanto a demanda ela se manteve estável, né? Existe uma demanda para o nosso consumo. Então, o que aconteceu? Se a oferta diminuiu, o preço desses ativos foi lá no alto. Foi justamente o que a gente viu na época da greve dos caminhoneiros, um pico inflacionário. Então, esses ativos IPCA+, por exemplo, são aqueles que defenderiam sua carteira justamente nesse momento de pico de inflação. Então, acho que é importante também falar sobre o Tesouro. Muita gente sabe, o Tesouro é super seguro, mas não necessariamente conservador, tá, pessoal? Por quê? Seguro, a gente está falando em relação ao risco de crédito. O governo federal, o Tesouro Nacional, eles nunca vão deixar de te pagar de volta quando você precisar do dinheiro de volta. Então, você comprou um título do Tesouro, precisa do recurso de volta, você pode solicitar a liquidação do papel e pegar o dinheiro de volta. Lá no vencimento, a mesma coisa. O governo ele tem o menor risco do mercado, o menor risco de crédito, tá? Ou seja, é um investimento seguro, é o que a gente chama de risco soberano. É o menor que existe no mercado. Entretanto, os títulos do Tesouro eles não necessariamente são conservadores. O Tesouro Selic ele é um pós-fixado, ele acompanha o movimento da taxa de juros no Brasil. Então, se a taxa de juros estiver mais alta, você vai ter o seu patrimônio crescendo a uma velocidade mais alta. Se a taxa de juros cair, que é o patamar atual, você vê o seu patrimônio crescendo de uma forma mais devagar, mas ele está acompanhando a taxa de juros praticada no mercado, tá? Os outros dois títulos, justamente por conta dessa parte pré-fixada, eles têm uma especulação. Então, o preço desse título ele varia bastante. Então, o pré e o inflação não são necessariamente conservadores, são seguros, mas não necessariamente conservadores. E o Tesouro Selic, ele é seguro, é o investimento mais líquido, mais seguro, mais conservador que existe no Brasil, tá? Então, esse é o Tesouro Selic. Então, a gente acabou falando um pouquinho sobre o Tesouro Direto, tá? Vamos lembrar agora as rendas fixas bancárias, né? Então, quando você empresta o seu dinheiro para um banco, tá certo? Quando você está com o seu dinheiro lá na poupança hoje, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, o banco ele se financia com o seu recurso, ele utiliza o seu recurso, o seu capital, né? E te paga juros na modalidade da poupança. Por que para o banco é tão bom que você tenha seu dinheiro na poupança? Porque você está emprestando seu dinheiro para ele e ele está pagando juros para você a um custo muito barato. Ele paga 70% da taxa Selic no Brasil. É um custo muito isento do imposto de renda, é muito barato esse custo, né? Para o banco. Imagine se o banco ele tivesse que toda empresa, isso é importante entender, toda empresa, todo banco ele precisa se financiar, precisa de recursos para quê? Para investir nos seus próprios projetos, pagar suas dívidas, aumentar seu próprio capital. Então, de certa forma, quando você coloca seu dinheiro na poupança, o banco está tomando seu dinheiro emprestado a um custo baratíssimo, 70% da taxa Selic no Brasil, tá certo? E te paga isso de volta. Se ele tivesse que ir fora para outro banco pegar dinheiro emprestado, e no BNDES, enfim, em diversas outras instituições que lhe forneceriam crédito, esse custo seria muito maior. Então, na poupança, você está deixando seu dinheiro basicamente a um custo quase muito barato para o próprio banco. Mas vamos lembrar quais são os produtos financeiros bancários, né? E principalmente aqueles que têm a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Vale lembrar, os ativos que são emitidos por um banco, né? Ou seja, um instrumento de captação de recursos de um banco, ele tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Isso não inclui fundos de investimentos e previdências privadas, tá? Muita gente acha, Caio, poxa, meus clientes me falam assim algumas vezes, tem essa dúvida, né? Pô, Caio, meu dinheiro está lá no banco, tem a proteção da FGC, aí a gente vai ver qual que é a aplicação, ele tem uma previdência privada ou então tem um fundo de renda fixa, por exemplo. Negativo. Um fundo de investimento, tanto um fundo de previdência quanto um fundo convencional, são prestadores de serviços, são CNPJs próprios e não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá legal? O que então está coberto pelo FGC, que são basicamente os 5 produtos de renda fixa bancários? Poupança, CDB, LCA, LCI e as LCs, tá? Esses são os mais comuns, existem outros produtos, mas eles acabam sendo menos usuais, ainda mais para o investidor pessoa física. Mas esses produtos, eles têm a proteção da FGC. Então, quando você coloca o seu dinheiro em qualquer um deles, poupança, LC, CDB, LCA e LCI, você está emprestando seu dinheiro para o banco emissor daquele produto, tá certo?
esse banco ele vai te pagar juros na modalidade do produto que você contratou. Então, por exemplo, colocou o seu dinheiro na poupança, o banco te paga 70% da taxa Selic no Brasil. Você colocou o seu dinheiro no CDB, você vai encontrar CDBs, é claro que dependendo do tamanho, do porte do banco, né, ele acaba pagando uma taxa maior ou menor. Eu vou explicar isso para vocês da seguinte forma. Um banco de grande porte, vamos dizer os 5 maiores hoje no Brasil, eles sabem, eles têm um volume de clientes muito grande, tá certo? E eles têm uma necessidade de captação de recursos diferente. Então, quando você está dentro da plataforma do banco e o banco não deixa você olhar para fora, para outros mercados, para outros produtos, ele oferece produto que para ele é conveniente. Então, vai pagar um CDB ali de 85 do CDI, 83, 85, 86 do CDI, né? Lembrando que quando a gente fala CDI e Selic, basicamente a gente está falando quase na mesma coisa. O CDI é uma taxa de juros que acompanha a taxa Selic, né? Ela é uma taxa de juros praticada entre os bancos e acabou se tornando a referência para os investimentos em renda fixa. Então, quando a gente falar em taxa Selic e CDI, entendam que é uma taxa de juros e que tem valores muito próximos, tá bom? Então, o CDB lá no banco paga 85, 86 do CDI e é um produto com a característica de que pode ou não ter a liquidez, né? O banco pode ou não te oferecer a possibilidade do resgate, não é isento do imposto de renda, né? E que você empresta o dinheiro para o banco, recebe juros de volta, né? Aí você vem aqui na XP, poxa, encontrei CDB na XP de 120, 121, 122 do CDI, 118, 117, é claro que vai variar do banco, do prazo, né? Mas você encontra essas taxas na XP. É o mesmo produto que você já tem hoje lá no banco, que é um CDB, tem as mesmas características, tem a mesma segurança por conta do fundo garantidor de crédito, né? Que cobre, que garante a eventual falta de capacidade de pagamento de qualquer um desses bancos. Então, se aplicar no CDB do teu banco ou aplicar no CDB de um banco de médio porte, por exemplo, você está seguro da mesma forma. Você tem a proteção do fundo garantidor de crédito em até 250 mil por CPF, por instituição, limitado até R$1 milhão, tá certo? Então vamos lá, CDB, LCA, LCI, LCI e poupança são os bancários. E aí quando a gente sai um pouco para a parte dos... só para voltar um pouquinho, falar do LCA, do LCI, eles são isentos de imposto de renda, por quê? Porque eles fazem fomento ao setor de agronegócio e de setor imobiliário no Brasil, onde o próprio governo não consegue financiar sozinho. Então você tem um benefício fiscal, um benefício tributário para o investidor pessoa física que investe em LCA, LCI. Por quê? Porque você está emprestando seu dinheiro para o banco. Isso que é importante entender. Quando você coloca seu dinheiro no LCA ou no LCI, você não está diretamente financiando, emprestando seu dinheiro para uma empresa do setor do agronegócio ou imobiliário ou diretamente um projeto. O seu vínculo é com o banco, tá? Então você tem o crédito do banco, tá certo? O banco é quem vai pegar o seu dinheiro do LCA, do LCI e emprestar e financiar um projeto ou empresa do setor do agronegócio ou imobiliário, tá legal? E por último, quando a gente está falando sobre os ativos corporativos, né, a gente tem os CRIs, os CRAs e as debêntures, basicamente esses 3 papéis, né? Lembrando, esses 3 eles são isentos de imposto de renda, porque pela Lei 12.431, o investidor pessoa física tem um benefício tributário da isenção do imposto de renda por financiar projetos de infraestrutura, no caso da debênture, por financiar projetos do agronegócio, no caso do CRA, ou imobiliários, no caso do CRI. Né? Então, projetos ou empresas. Nesse caso, você está emprestando dinheiro direto para uma empresa privada, mundo corporativo. Né? Então, por exemplo, vou comprar uma debênture da Petrobras, por exemplo, vou comprar uma debênture da Vale do Rio Doce, vou comprar uma debênture da CETEP, da CPFL. O que você está fazendo? Na prática, você está emprestando o seu dinheiro para essas empresas, elas vão se financiar e vão te pagar juros na modalidade do título que você contrata. Tá certo? Então, basicamente, a gente acabou aqui mapeando o que é uma renda fixa, né? Ou quais são os produtos, os principais produtos ali dentro da renda fixa, tá legal? E entendendo que cada um desses produtos ele tem um tipo de risco, um tipo de modalidade de pagamento, né? Você consegue montar, vamos supor que você quer montar só uma carteira de renda fixa agora, você consegue escolher melhor quais os papéis, quais são os títulos que você quer e tornar o seu portfólio mais eficiente com isso, tá legal? Vamos começar a responder algumas das perguntas aqui. Já tem bastante pergunta, bastante gente assistindo. Vamos lá. A Gislene está perguntando, a Usiminas 5, por ser uma empresa consolidada, seria uma boa opção de investimento nas compras de ações?
A gente já está aqui agora mudando bastante o assunto. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a Uzi Minas, né? Na verdade eu não posso exatamente te dar, Gislene, uma recomendação de compra, falar um pouco sobre o papel, né? Isso é uma questão de regulamentação, eu não posso te dar call, porque a XP ela participa de ofertas primárias, ela é coordenadora de outras ofertas, de IPOs, então eu não posso te dar uma recomendação como essa diretamente. Mas o que eu te recomendo que você faça? No site da XP, você consegue acessar sua conta, clicar em conhecimento, análises e relatórios e extrair o nosso panorama de mercado. O que é o panorama de mercado? São as nossas carteiras recomendadas de ações da XP. Tá? Então todo mês a XP, no primeiro dia útil, ela divulga qual é a carteira recomendada, quais são as carteiras recomendadas de ações para o mês vigente. Então você vai ter aí para o mês uma carteira que a XP recomenda a compra desses papéis e aí como ela tem uma continuidade, a gente mostra para você qual é o papel que está saindo, qual é o papel que a gente está recomendando à venda, a gente explica o porquê e fala um pouco do cenário e mostra a nossa tese de investimentos. Se você, a Uzi Minas, por exemplo, ela não está em nenhuma das hoje, tá, no mês de fevereiro, ela não está em nenhuma das nossas 3 carteiras recomendadas de ações. Entretanto, no mesmo relatório, se você descer a página, se você baixar e descer a página um pouquinho mais para baixo, você consegue acessar a tese de investimentos de cada um dos papéis. A Uzi Minas é um deles. Então clicou, acesse a tese de investimentos da Uzi Minas e aí você consegue ler uma análise um pouco mais assertiva, né? Um pouco mais fundamentalista sobre a empresa para tomar sua decisão, perdão pessoal, sua decisão de compra ou venda dos papéis, tá legal? Vamos ler mais uma pergunta aqui. O Antônio está perguntando, bom dia, na XP é possível efetuar aplicação mensal automática no Tesouro Direto? Antônio, você consegue deixar isso programado lá pelo site do Tesouro, tá? Aqui pelo site da XP você vai fazer sua aplicação pontualmente, mas se você quiser deixar programado, você consegue entrar lá no site do Tesouro, faz o seu login e realizar a programação das aplicações em Tesouro, tá? Mas eu vou ser muito sincero com você, Antônio, acho que vale mais a pena você estar mais próximo, acompanhando realmente o melhor momento, qual é o preço desse título, é aquilo que eu estava explicando, né? O título do Tesouro Direto não é simplesmente você colocar seu dinheiro lá. Seu dinheiro vai estar seguro, é verdade, mas será que ele está bem aplicado? Às vezes não. Às vezes tem que entender o momento, a conjuntura econômica atual para saber se aquele título está num preço muito alto, num preço mais baixo, se ele está pagando uma taxa mais elevada, uma taxa mais baixa, né? Então, já tem conta com a XP? Se não tiver, abre a conta no site da XP, conversa com o seu assessor, olha, quero investir em tesouro, me explica um pouquinho melhor, ele vai poder te auxiliar a encontrar essas melhores opções aí, um momento mais adequado, tá legal? Vamos ler agora a pergunta da Catiana. Catiana está perguntando, bom dia, existe algum fundo com as características do Cadima 2 que rende igual ou mais com uma taxa de administração menor para começar com aplicação mínima? Catiana, o Cadima ele é um fundo quant, que a gente chama, né? É um fundo quântico, ou seja, ele opera bastante através de algoritmo, né? O que acontece? Ele acaba saindo de um viés emocional, ele acaba saindo de uma perspectiva humana para uma perspectiva de um algoritmo, de um robô que está operando ali por você. Como o Cadima, a gente tem alguns outros fundos como o Murano e o Visia Zaratustra, são fundos que eu gosto bastante. Não é a principal estratégia de investimentos, dado que a análise econômica, essa análise humana, ela é fundamental. Mas para uma boa diversificação da sua carteira, o Cadima, o Visia, o Murano, eles atendem bem, eles conseguem descorrelacionar a estratégia de investimentos. Então eu daria uma olhada nesses fundos, o Visia Zaratustra e o Murano, tá legal? Pessoal aqui dando bom dia, legal, pessoal, muito bom dia, obrigado pela presença, a live só cresce, lembrando que a XP, ela faz hoje 3 horários, né, 3 sessões de live por dia, às 11, às 15 e às 19 horas, tá? Então, fiquem atentos, quer aprender um pouco mais de investimentos, quer tirar suas dúvidas, entra no canal, acessa ali a live e participa com a gente, tá legal? A Tereza está perguntando, tenho dúvida em investir em renda fixa ou variável? Tereza, são completamente distintas, né? Não é uma questão de você investir em renda fixa ou renda variável. Você tem que entender o seu conhecimento hoje, o teu perfil, né, de investidor, se você é um perfil que entende um pouco mais de risco ou se você é uma investidora mais conservadora, que não quer tomar tanto susto, né? Isso pode acontecer numa renda variável. Então, renda fixa são basicamente o que a gente mapeou aqui, falou um pouquinho sobre a renda fixa.
A renda variável, ela acaba se tornando muito ampla também, né? Você pode investir em ações, em derivativos, em commodities, enfim, em índices, uma gama enorme em ações, em uma gama enorme de ativos para você poder investir. Isso acaba até alavancando muitas vezes o potencial de retorno da sua carteira. Mas isso depende bastante também do seu nível de conhecimento técnico, de como você está preparada para investir. Na dúvida, é como eu sempre digo, o investidor brasileiro hoje ele não tem muita afinidade, muita habilidade com produtos financeiros, né? Isso é normal, não se preocupem com isso, mas a XP oferece um serviço de assessoria para justamente poder encontrar com você as melhores aplicações para o seu perfil e para os seus objetivos. Então, acesse sua conta na XP, fala com o seu assessor, procura o contato, liga na XP. Vinícius, pode colocar para a gente a vinhetinha? 4003-3710 é o telefone da XP Investimentos. Você vai ligar, vai ser direcionado para o seu assessor e aí você pode tirar suas dúvidas e montar um planejamento de investimentos para o seu perfil e objetivos, tá legal? Vamos ler mais algumas perguntas aqui. Gostaria de saber em que momento é cobrada a taxa de 19, na hora que compramos, vendemos uma ação. Por exemplo, compro R$100 de uma ação, descontado. Aqui você está falando 19, eu acredito que você esteja falando dos 18,90, né? Os 18,90 é a taxa de corretagem, tá? Que é cobrada na compra e na venda do papel, tá? Então, comprou, você paga R$18,90. Vendeu, você paga R$18,90. Lembrando que você tem que ficar bastante atento aí com a parte da tributação do imposto de renda, né? Com as ações é diferente ali, não é sempre que fica retido na fonte. Essa taxa também é cobrada quando compramos fundos imobiliários. Calcio, aqui não. Aqui na XP os fundos imobiliários são taxa zero de corretagem, tá bom? Desculpa, pessoal. Vamos ler mais uma pergunta aqui. Tenho dúvidas sobre os fundos de investimentos, por exemplo, o Sul América Equities FIA. Ele possui uma taxa de administração de 1,5%. Como funciona essa taxa? Ela é mensal, somente aplicada sobre o lucro? Ótima pergunta. Vamos lá, deixa eu ver quem que perguntou. Perdi aqui quem que perguntou. O Wilhelm. Desculpa, não, o Wilhelm não. Foi MMN, de sucesso. Bom, vamos lá. O que é a taxa de administração, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o fundo. O Sul América Equities FIA, ele é um fundo de investimento em ações, tá? Ele é um fundo que tem inclusive uma liquidez até um pouco mais rápida, né? D+3, se não me engano, D+3, D+5. É um fundo arrojado, então não é para um fundo para investidores conservadores. A gente gosta da Sul América, só que essa questão da liquidez mais rápida é um ponto sensível. A gente não recomenda fundos que tenham essa liquidez mais rápida, assim como D+3, D+1, D+5, esses fundos de ações, tá? Por um seguinte motivo. Entenda o seguinte. Você está investindo em um fundo de ações, o fundo de ações tem R$1 bilhão de patrimônio, ou seja, a carteira do fundo tem R$1 bilhão. Aí o gestor, ele compra ele monta a carteira dele, digamos que ele compra 15% de um papel. Vamos dizer que ele está comprando 15% de Petrobras em cima de R$1 bilhão. Então ele tem 150 milhões de ações da Petrobras, né? E aí, de repente, por algum movimento de mercado, os cotistas, né, eles optem por resgatar do fundo, tirar ali o seu investimento, né? Vamos supor que a reforma da Previdência não passa. Uma notícia que a reforma da Previdência não vai passar. Todo mundo decide resgatar, por exemplo. O que o gestor ele vai precisar fazer? Para te dar liquidez, para dar liquidez para esse cotista, ele vai precisar vender um monte de ações, ele vai precisar vender um monte de papéis. E aí ele pode jogar todas essas ações, por exemplo, no mercado. Só que ele está pontualmente aumentando muito a oferta daquele produto. Se ele está no mercado aumentando muito a oferta, o que vai acontecer com o preço do papel? Vai cair. E aí isso é um desalinhamento, né? Porque acaba machucando tanto o cotista que vai ficar, quanto o cotista que está saindo. Então, tem um risco maior esses fundos D+3, os fundos de ações tem um prazo de liquidez muito curto, justamente por conta desse motivo. Se em algum momento o gestor precisar dar uma liquidez muito grande, ele vai precisar jogar papel no mercado e aí o preço dos ativos vai cair e vai machucar a cota de todo mundo, tá? Mas falando sobre a taxa de administração, como é que funciona? A taxa de administração, ela é cobrada mensal, é um valor, perdão, 1,5% anual, só que ela é descontada diariamente. Então, todos os dias, a gestora ela tira um pedacinho da taxa de administração,
o que é equivalente no final do ano à taxa que você contrata no fundo, 1,5% no caso, né? E a gestora ela faz isso de que forma? Sempre que você está vendo uma lâmina, uma rentabilidade, o histórico, qualquer rentabilidade que você vê sempre, ela já é descontada da taxa de administração e da taxa de performance. É uma norma que as gestoras elas precisam seguir, que antes da gestora divulgar qual que é a rentabilidade do dia e o valor da cota do dia, ela já tem que tirar a taxa de administração e passar só qual que é o bruto do imposto de renda. Então se você olha lá na sua conta na XP, se você olha numa lâmina, né, no material de divulgação do fundo, enfim, o fundo deu 10% de rentabilidade em período tal, já é sem taxa nenhuma, isso é o que sobrou para você, apenas bruto do imposto de renda, tá legal? Vamos ler mais uma pergunta. O Edson está falando, o Itaú vai distribuir dividendos período de 2018. Quem começou a investir em 2019 tem direito? Edson, vamos lá. Nesse caso não, tá? Mas o que eu vou te sugerir? Se está com alguma dúvida específica sobre renda variável, falar diretamente sobre ações, até para o pessoal que está assistindo a live, está com uma dúvida específica sobre renda variável, quer entender um pouco mais o papel, essa distribuição dos lucros, entre em contato direto com a XP, 4003-3710, fala com o seu assessor ou direto com a nossa mesa de operações, você vai conseguir ter acesso a uma informação que hoje que diretamente eu não posso passar aqui na live, tudo bem? Bom, vamos ler mais uma pergunta. Por que o BTG Pactual Discovery FIM está ruim e qual a sua opinião para o futuro desse papel? Na verdade, o BTG Discovery não é um papel, é um fundo de investimento multimercado. É um fundo que a gente entende que ele tem uma boa performance em alguns períodos, porém não é a recomendação ativa da casa. A gente, olhando a parte qualitativa do investimento, a gente entende que esse fundo ele tem um pequeno desalinhamento, né, entre a gestão, né, e os próprios sócios do fundo. O que acontece? Quando você está, isso acontece muito, tá, pessoal? Você está lá no banco, investindo em um fundo de investimento do banco, aquele gestor, aquela equipe de gestão, eles não são sócios daquele negócio, daquele fundo de investimento. Então, muitas vezes ele não tem nem dinheiro próprio aí dentro. O que acontece? Ele é um profissional contratado para gerir um determinado patrimônio. E existe um certo desalinhamento nisso, né? Quando você vai para uma gestora independente, fora de um banco, poxa, aí você vai pegar aí diversas gestoras, os gestores, muitas vezes eles são sócios do próprio fundo, ele tem dinheiro ali dentro, o dinheiro próprio ele mesmo gere ali naquela carteira. Isso mostra muito um alinhamento. Isso é um dos pequenos pontos que a gente não recomenda o BTG Discovery, tá? Nessa linha de multimercado, nessa faixa de risco, existem outros fundos que são maiores destaques da indústria, como o próprio Bahia Maraú, que recentemente fechou na plataforma, como o Ocan, o Legacy, né, que recentemente abriu na plataforma. Então, diversos fundos que você poderia olhar que tem um potencial de retorno até mais legal aí do que o BTG Pactual Discovery, tá legal? A Ângela está perguntando, é interessante para o investimento num prazo de 3 anos aplicar em Alaska Black, perfil moderado? Ângela, ótima pergunta. O Alaska Black é um exemplo de fundo que tem esse alinhamento de cotistas, né, entre a gestão e o cotista, do gestor ser sócio do fundo. Os gestores do fundo é o Paes de Barros e o Henrique Breda, são 2 grandes gestores em fundos de ações hoje no Brasil. E o Alaska é um grande destaque na indústria, né? Eles sempre falam de um investimento para longo prazo, tá? Não sei se para quem conhece aí o gestor, entende que o Henrique Breda principalmente, ele sempre fala investimento de risco e de longo prazo. Aqui, quando você investe em fundo de investimento, a gente não está falando de especulação. Seja um fundo de ações, a gente não está falando de especulação. Fundo de investimento, como eu falei, é um prestador de serviço e você terceiriza a gestão desse patrimônio para um profissional do mercado. Então, quando você investe em um fundo, você está especulando menos e construindo patrimônio mais. Então, a ideia é você ter, é claro, em um prazo um pouco mais longo, tempo suficiente para que o gestor possa trabalhar. O gestor ele também está suscetível a errar algumas posições. É normal que isso aconteça. Agora, no médio, longo prazo, você está selecionando um fundo para construir seu patrimônio de uma maneira um pouco mais eficiente, um pouco mais assertiva. Então, você consegue construir esse patrimônio assumindo um pouco mais de risco. É importante saber, se você é um investidor moderado, não colocar todo o seu capital nesse fundo, porque ele é um fundo agressivo, né? Colocar uma pequena parcela dele, 10, 15, 20% da sua carteira, às vezes faz sentido. E o Alaska Black é sim um ótimo fundo, tá legal?
Luzia está perguntando, bom dia, já que o Tesouro Selic está baixo, que fundo de emergência fazer? Luzia, ótima pergunta. A gente costuma recomendar basicamente três produtos, né, três tipos de investimentos para fazer reserva de emergência. O primeiro deles é de fato o Tesouro Selic. Ele é o menos rentável dessas três opções que eu vou passar para vocês, mas muitas vezes o investidor gosta porque ele tem uma rápida liquidez também, né, D+1, e é extremamente seguro, né? Não que os outros não sejam. Então vamos falar sobre o segundo, que é um CDB de liquidez diária. Você consegue aplicar em CDBs que pagam um pouquinho a mais do que o Tesouro, tá certo? Não tem aquele custo da CBLC que você tem que pagar, a taxa de custódia da própria CBLC, a Comissão Brasileira de Liquidação e Custódia, a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, perdão. Então o CDB ele acaba sendo um pouquinho mais rentável do que o Tesouro Selic, né? Você vai encontrar CDBs que vão pagar na casa de 100% do CDI aqui pela XP. E você também tem, por último, aquele que eu julgo mais eficiente, mais rentável para fazer reserva de emergência, que são os fundos de renda fixa. Você consegue aplicar em fundos de renda fixa para liquidez rápida, D0, D+1, e resgatar quando você quiser o seu recurso, não tem carência, não tem vencimento, ativos seguros, ativos conservadores e que vão te dar um desempenho um pouquinho maior aí do que o próprio Tesouro Selic. Então, quais são esses fundos de renda fixa? Até estou vendo aqui o Ivan embaixo, ele está até falando sobre dois fundos, o AZQuest que ele tem e o Arx Vinson. Então, falando um pouquinho sobre fundos de renda fixa que eu recomendo para essa estratégia, o Iridium Apollo é uma boa opção, o Selection Renda Fixa é uma boa opção, a AZQuest Lucy é uma boa opção, tá? Então, são alguns fundos aí que eu gosto bastante para essa estratégia de conservador com possibilidade da liquidez rápida, tá? O Wellington está falando aqui, o Alaska Black nunca será perfil moderado. É verdade, Wellington, a questão é que o Alaska ele é um fundo agressivo, mas se você entender a diversificação na sua carteira, colocar uma pequena porcentagem do seu capital nesse fundo, você acaba compondo bem. Você tem que pensar no portfólio global e não somente em uma única aplicação que você está fazendo, tá legal? Mas quando você olha, por exemplo, o que é um perfil moderado hoje aqui que a gente considera na XP? Seria um perfil que a gente distribuiria cerca de 60% da carteira para ativos conservadores, normalmente as rendas fixas, e os outros 40% para ativos um pouco mais arrojados, moderados e arrojados, né? Então, se para uma pequena parcela da carteira você coloca um Alaska Black, isso não acaba se tornando um problema, mas entender que a aplicação ela é agressiva, mas dependendo do tamanho que você coloca na sua carteira, ela pode fazer bastante sentido. Vamos ler mais uma pergunta. Aqui o FIFA Raro está falando sobre opções de Petro. Mais uma vez, falando sobre renda variável, entra em contato direto com a nossa mesa de operações. Você consegue falar com um especialista direto de bolsa para falar sobre a parte principalmente de opções, que é um mercado bastante complexo, tá, pessoal? O Ivan está falando aqui, ó. Bom dia, tem uma carteira AZQuest, Arx Vinson, Ocam, Selection, COI, Debenture e Petro. É uma boa carteira? Onde aplicar mais 30 mil sem previsão de uso no médio prazo? Ivan, ótima pergunta. Pelo que eu estou entendendo aqui, são produtos altamente recomendados hoje pelos assessores da XP. Então você está bem em linha com o que a assessoria da XP ela costuma recomendar. Então você sim tem uma boa carteira, tem aqui uma parte de multimercado, tem debenture, tem... Aí eu preciso entender, né, o Selection, qual deles é? O Selection renda fixa, Selection multimercado, você já tem um COI, você já tem a parte de liquidez da sua carteira. Eu tô olhando aqui um pouco, eu vejo, você não tem uma parte de fundos de ações, por exemplo, né, que é o que a gente estava comentando agora sobre o Alaska Black. Você tem um fundo multimercado que é o Ocam, o Selection, eventualmente, não sei se você tem o de renda fixa, ou multimercado, ou de ações, mas... o COI também é uma boa opção. Dá uma olhada nos fundos de ações, por exemplo. A gente para esse ano, a gente tem uma perspectiva muito otimista para a Bolsa, né? Os especialistas falam que a Bolsa para esse ano é o ativo que tem o maior potencial de desempenho, né? A gente está passando aí por um momento econômico raro, nunca antes visto na história do Brasil, onde a inflação ela está baixa, está ancorada e controlada, onde a taxa de juros ela está baixa, chegou no patamar historicamente mais baixo desde o Plano Real, desde 94. Então, assim, a gente está vendo um potencial de retomada de crescimento muito grande no Brasil e o ativo que mais se beneficia nisso é a Bolsa, né? Apesar de ter caído, isso acontece aí de um dia para o outro, é normal que aconteça, mas no longo prazo os especialistas acreditam que dentro de um cenário sóbrio para otimista, a Bolsa pode alcançar aí 120, 125 mil pontos ainda até o final desse ano, tá legal? Então você que hoje eu não estou vendo aqui
você não detalhou muito uma posição em ativos em bolsa, os fundos de ações eles podem ser uma boa opção, tá legal? Perdi aqui as perguntas, vamos lá, achei. O Ramon está perguntando quais são as perspectivas da XP para a Bolsa. Poxa, Ramon, acabei de responder, a gente entende que tem um ótimo potencial de retorno para esse ano e gostaria de saber se um profissional CE certificado pela Anbima pode trabalhar na XP. Para ser um assessor de investimentos, Ramon, acho que até fugindo um pouco aí, você precisa ter algumas certificações, né? Ter o CEA é uma das certificações que te permitem distribuir e falar sobre produtos financeiros com o cliente. Então, sim, é uma certificação suficiente para você ser um assessor de investimentos aqui pela XP. Paulo está falando, bom dia, hoje qual é o melhor investimento conservador? Paulo, essa pergunta a gente ouve muito, mas é sempre importante explicar. Não existe um melhor investimento para todo mundo. Existe o melhor investimento para o seu perfil, para os seus objetivos. Tem o investidor que pode deixar o dinheiro por um tempo maior, que ele não pretende usar o dinheiro. Tem investidor que precisa de liquidez. Tem aquele investidor que quer tomar um pouco mais de risco. Tem aquele investidor que quer tomar menos risco. Então, não existe um investimento que é bom para todo mundo. Entre em contato com o seu assessor, converse um pouco com ele, conte um pouco sobre você, mostre para ele quais são seus objetivos, seu planejamento e ele vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos, uma sugestão adequada de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos e assim você vai conseguir ter um investimento mais eficiente, tá bom? Bom dia, estou começando agora nesse novo mundo, qual o melhor caminho a seguir? Bem, McLean, primeiro de tudo, você já tem a conta na XP? Eu acho que é importante ressaltar, eu acho que eu costumo explicar isso para os meus clientes da seguinte forma. O que é a XP, qual é o papel da XP e qual é o papel do seu assessor de investimentos? Então vamos lá. A XP ela é a maior empresa de investimentos da América Latina, né? Uma empresa que hoje já ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de clientes ativos, ou seja, 1 milhão de clientes que investem pela XP. É uma empresa que está alcançando aí o patamar de 250 bilhões de reais sob custódia, né? É uma empresa que distribui produtos financeiros, né? Então o papel da XP é ser o intermediador entre você, investidor, e o mercado financeiro como um todo. Dentro do seu banco, quando você está só com o dinheiro lá no seu banco, parado, enfim, o que acontece? Você está aplicando em produtos do banco, o banco não deixa você olhar para outros produtos e você acha que aquilo ali é a única coisa que você tem para investir. E isso é uma inverdade, não é nem um pouco verdade. O que acontece? Fora do banco, você tem um mundo de oportunidade de investimentos seguros, renda fixa, que você não corre risco, basta entender um pouquinho melhor esse mundo, um mundo de oportunidade muito maior do que dentro do banco. Então, qual que é o papel da XP? É ser um intermediador entre você que quer investir o seu dinheiro, que quer cuidar do seu patrimônio e o mercado financeiro. Então, saindo do teu banco, você encontrar uma quantidade muito maior de produtos financeiros para investir, aqueles que são mais rentáveis, que fazem mais sentido para o seu momento de vida, para o seu perfil, para os seus objetivos, e com isso tornar o seu investimento muito mais eficiente, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você de uma maneira muito melhor e mais rentável do que no banco, jogado, onde o seu gerente hoje não cuida dele, né? Tá lá com o dinheiro parado, tá na poupança, tá em fundos que rendem menos que 90% do CDI, né? Você tem um mundo de oportunidade sem sair da sua zona de conforto que você pode investir, criar um portfólio melhor de investimentos e aí sim, é claro, passar a construir seu patrimônio de uma maneira mais eficiente. E o papel do seu assessor, esse então seria o papel da XP, né, que seria a distribuição dos produtos, o intermédio entre você e o mercado. A XP, quem ela é, a maior empresa de investimentos do Brasil. E, por último, qual é o papel do seu assessor de investimentos? O papel do seu assessor é conversar com você, te conhecer, entender qual é a sua expectativa, alinhar, claro, a expectativa, explicar para você, te instruir, te ensinar como é que o mundo dos investimentos funciona, entender de você o que você precisa, o que você quer. Perfil, objetivos, planejamento, te ajuda a montar um portfólio de investimentos mais adequado, tá bom? Então, se você ainda não tem conta na XP, abra sua conta na XP, entre em contato com a gente, liga para o seu assessor, manda e-mail para ele, você vai conseguir passar a investir de uma maneira muito mais inteligente, tá bom? Joel Marcelino está perguntando, bom dia, o fundo imobiliário como funciona? Joel, boa pergunta, fundo imobiliário é um ativo que tem muita gente perguntando, obviamente porque é realmente um ativo de grande potencial de retorno, é eficiente demais, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O fundo imobiliário, ele é um ativo negociado em bolsa, tá? Então as suas cotas, elas são negociadas na bolsa de valores como é uma ação,
tá certo? Só que lembra que as ações elas são negociadas na bolsa, né? O que define o preço da ação é justamente, basicamente, a oferta e a demanda por aquele produto, tá certo? E que muitas das empresas pagam dividendos, né? Só que as ações elas pagam dividendos que são tributáveis. O fundo imobiliário, ele paga dividendos mensais isentos de imposto de renda. Essa é a primeira grande vantagem, a primeira grande característica. Então você pode investir em uma série de conglomerados imobiliários onde você vai receber aquele aluguel, né? Você, por exemplo, investe em imóvel, você tem uma casa, né, que você coloca para alugar, você não recebe um valor de aluguel e esse valor também é tributável? Através dos fundos imobiliários, quais são as vantagens? Primeiro, os dividendos eles são mensais, isentos de imposto. Você tem as suas cotas sendo negociadas na bolsa, portanto, uma maior liquidez do que se você precisar vender uma casa. Você tem nos fundos imobiliários investindo diretamente no imóvel, você tem diversos riscos implícitos, riscos como depreciação do ativo, inadimplência, vacância, onde no fundo imobiliário você consegue diversificar melhor esse portfólio, até ser mais conservador. Se você colocar todos os riscos no papel, você acaba entendendo que o fundo imobiliário acaba até sendo mais eficiente para isso. Tá? Então o fundo imobiliário é sim uma grande opção de investimento, a gente recomenda bastante, tá bom? Douglas está perguntando, bom dia, tenho perfil moderado, como poderia diversificar uma carteira para renda extra, fundo imobiliário, tesouro e debêntures? Exatamente o que eu acabei de responder, Douglas. O fundo imobiliário ele seria a opção mais eficiente, tá? Para a gente poder ter um complemento de renda justamente pelo pagamento de dividendos mensais isentos de imposto, tá? O Tesouro ele também te paga juros, só que muitas vezes ele paga juros semestral, né? Ele valoriza ao longo do tempo, dia a dia, porém ele acaba pagando juros semestral, né? Alguns títulos. E as debêntures também, né? Você vai encontrar papel de crédito privado, as debêntures, os CRIs e os CRAs, que pagam juros mensal, pagam juros semestral, faz um complemento de renda sim, mas talvez não seja tão eficiente quanto os fundos imobiliários, tá bom? Acho que para fazer um complemento de renda extra, se você estudar um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário, entender o risco, a oscilação, né, no preço do papel, acho que você consegue montar uma carteira de fundos imobiliários bem eficiente. E a XP, ela tem ao mesmo tempo que ela divulga a carteira recomendada de ações, também divulga a carteira recomendada de fundos imobiliários, tá bom? Então, para aquele investidor que não tem muita afinidade, experiência, que não conhece os fundos, entre em contato com a XP, com o seu assessor, pega lá no site da XP a carteira recomendada de fundos imobiliários e acompanha a estratégia dos especialistas, tá legal? Bom, vamos lá. O Henrique está falando aqui, bom dia, há alguma multa por retirar um investimento em renda fixa, CDB, por exemplo, antes do vencimento? Ou devemos nos preocupar só com a taxa de imposto de renda que seria maior? Henrique, essa pergunta é excelente, vamos lá. Os ativos de renda fixa, tá? Depende do emissor, ele pode ter a liquidez imediata ou não. O emissor ele pode recomprar de você. Então muitas vezes você está lá no seu banco, né? Comprar um LCA do banco e tem um período de carência de 3 meses, né? Isso acontece muito com as LCAs. Olha, passou carência de 3 meses, você resgata a partir de quando você quiser. Na prática, o ativo não chegou no vencimento dele, então o que o banco está fazendo? Ele está recomprando de você aquele ativo. Você emprestou dinheiro para ele, ele falou, ó, mínimo 3 meses, depois disso eu compro de você quando você quiser. Essa já é uma característica. Agora, alguns produtos, alguns bancos de médio porte, né, a maioria dos bancos de médio porte, eles te vendem um CDB com a carência, na verdade, perdão, com a carência casada com o vencimento, tá? Então, em tese, você deveria carregar aquele papel até o final. Se você precisar sair do papel, hoje a XP ela é formadora de mercado, então ela consegue te dar a saída dele. Basicamente, você vai solicitar a venda, a XP vai cotar, a nossa mesa de renda fixa vai cotar o preço daquele ativo no mercado e vai te dar a saída, do papel e vai colocar a venda de volta na plataforma, entendeu? Então a XP ela faz esse movimento de mercado e você consegue sair do CDBs sem dúvida nenhuma, mas você vai sair ao preço que ele vale no mercado, tá bom? E é claro, o imposto de renda também tem uma alíquota maior, dependendo do prazo que você vai resgatar. Vamos ler mais uma pergunta, só tomar uma água. Nair está perguntando, bom dia, quais os melhores fundos multimercados com gestão ativa para perfil moderado? Nair, essa pergunta é excelente e a XP ela costuma recomendar ativamente
os fundos de gestão ativa, né? Vamos lembrar o que é gestão ativa, o que é gestão passiva. Gestão passiva, basicamente, você aplica seu dinheiro num fundo que acompanha um índice, que não tem um gestor, uma equipe de gestão ali por trás, fazendo aquele estudo de mercado, comprando, vendendo ativos. E quando a gente está falando de multimercados, ainda é mais complexo, né? Porque o gestor ele acessa diversas classes de ativos, então ele acessa investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, né? Então aí eu estou citando ações, commodities, os juros no caso da renda fixa, né? Pode operar opções, enfim, derivativos, acaba tendo uma ampla, moedas, né? Câmbio, acaba tendo uma ampla variedade de produtos onde pode se investir e a gestão ativa ela acaba sendo muito mais eficiente. Quais os fundos recomendados? Poxa, diversos na nossa plataforma, né? O Verde Sena é um fundo que eu gosto bastante, né, da Verde. O Bahia que acabou de fechar. Capitalo que acabou de fechar também. Ocan, Legacy. Todos esses são gestores, são fundos de investimentos de gestão ativa, onde tem um gestor, uma equipe de gestão ali por trás para fazer justamente essa gestão do patrimônio alinhado com o cotista e não simplesmente um fundo que acompanha um índice, tá bom? Bom, vamos ler mais uma pergunta aqui. A Red Fox Telecom, XP tem que baixar a taxa de corretagem. Red Fox, assim, a XP, ela tem um custo de corretagem de R$18,90 por ordem de compra, por ordem de venda, né? O que acontece a XP, ela tem um viés que ela preza pela assessoria, pelo investidor que preza por um serviço melhor, não só para aquele investidor que quer fazer um day trade, enfim, mas também que olha muito para quem quer assessoria, para quem precisa de um serviço para auxiliar na compra dos ativos, né? Existe um custo para isso. Algumas corretoras, algumas outras empresas acabam se tornando mais competitivas, até mais agressivas. A Clear, por exemplo, é uma corretora do Grupo XP, ela tem mais esse viés de quem é trader, de quem opera com maior frequência e aí eventualmente acaba reduzindo o seu custo, tá bom? Bom, vamos lá. Quais as recomendações de multimercado para longo prazo, alta rentabilidade? Eu acho que eu comentei aqui com vocês, são diversos fundos, vamos dar uma olhada aqui na lista de fundos, até para poder comentar alguns dos principais que estão hoje disponíveis na nossa plataforma. Então, por exemplo, selecionando multimercados, eu já falei que eu gosto bastante do Verde, né? Eu gosto bastante do Ocan, eu gosto bastante do Legacy, né? O Legacy que é uma gestora nova, porém com gestores com extrema experiência. Gosto bastante dos fundos da Pacífico, né? Pacífico Macro é um fundo bastante interessante também. Então tem bastante fundo para a gente olhar. Estou abrindo aqui a nossa lista de fundos só para a gente ver alguns dos principais aqui listados para a gente poder mencionar aqui nos fundos em relação a multimercados e eu vou até aproveitar para comentar também sobre alguns dos fundos de ações que são recomendação ativa da casa. Então vamos lá. Só um segundo, a página está abrindo. Pronto, vamos lá. Os fundos da Polo são interessantes, né? O Polo Norte, por exemplo. Fundos disponíveis, pronto. Pessoal, para quem nunca fez isso, tá? Para quem nunca acessou, você na plataforma da XP, você consegue acessar a sua conta e acessar todos os produtos que existem na XP, todos os produtos que a gente distribui, inclusive os fundos de investimentos. Então, quando a gente está falando de fundo multimercado, por exemplo, só entra lá em produtos, fundos de investimentos, lista de fundos, clica em categoria, seleciona os multimercados, você pode até fazer o filtro da rentabilidade dos últimos 12 meses, por exemplo. Dos fundos que estão abertos, o Pacífico, como eu acabei de citar, é um fundo que eu gosto bastante. Ibiúna é uma gestora que eu gosto bastante também. Mauá é uma ótima gestora. Absolute Vertex é uma ótima gestora, né? Um ótimo fundo. Selection Multimercado. Então tem bastante fundo aí para a gente dar uma olhada. Vamos carregar mais? Cadê? Vamos fazer o filtro de novo. Importante que vocês aprendam a mexer na plataforma, pessoal. Como vocês vão passar a investir pela XP no longo período. Visa Zaratustra, como eu falei, o Visa Zaratustra ele é pelo algoritmo, né? Como eu expliquei. O Polo Norte, o Murano, Solana, Navi. Todos esses fundos são fundos de grandes gestoras e que a gente recomenda ativamente, tá bom? Bom, vamos ler mais uma pergunta.
Queria investir em fundo imobiliário, quantas cotas preciso comprar para ter um rendimento mensal de R$ 500? Depende. Depende principalmente do quê? De quanto de dividendos esse fundo paga, né? Existem fundos que pagam mais, existem fundos que pagam menos dividendos, isso também acaba impactando muito no risco do fundo, mas depende da carteira que você vai montar. Exemplo, digamos que, vamos fazer essa continha, né? Digamos que você tem um fundo que te paga 7,5%, 8% líquido de dividendos no ano. Qual é o valor, estou sem calculadora aqui, mas qual que é o valor que você precisaria ter para ter um rendimento mensal de R$ 500, né? Então tem que entender qual que é o dividend yield que esse fundo imobiliário ele paga para você, tá legal? Quais fundos de crédito privado estão recomendando? Poxa, fundos de crédito privado são muitos, né? A gente gosta bastante do Azequest Lucy, do DLM, a gente gosta bastante do Iridium, né? Do Vinson. A Arx Vinson é um fundo que recentemente abriu na plataforma, mas é uma gestora que ela se formou há pouco tempo, porém os gestores eles vieram do Crédit Agricole, uma gestora que tem muita qualidade, então eu olharia muito para o Arx Vinson e para o Iridium, para o Azequest Lucy, para alguns fundos que têm um pouco mais liquidez. Quasar Advantage também é uma excelente opção de investimento. A Vera está perguntando sobre um CRA de Raizen. Vera, desculpa, a gente não pode comentar sobre essa oferta. Existe um período de silêncio até por ser uma oferta primária, tá? Então a gente não vai poder comentar sobre ela agora. Vamos continuar aqui. Me fala um pouco sobre o fundo Azequest, você aconselha investir nele? Cristão, você não falou exatamente qual Azequest você está falando, né? A Azequest é o nome da gestora. Então tem o Azequest Lucy, tem o Azequest Top Long Buys, tem o Azequest Ações, né? Então são diversos fundos da mesma gestora. Qual é ele que você está falando, né? Entender principalmente isso para que a gente possa conduzir um pouco melhor aqui a nossa resposta. Roberto está perguntando o que você acha do fundo multimercado. Roberto, poxa, é super importante você ter, claro, para aquele investidor que entende um pouco mais de risco, super importante você ter um fundo multimercado na carteira para diversificar mais seu portfólio, para você acessar mais classes de ativos, diversificar melhor seu portfólio e, é claro, buscar um rendimento maior. Os fundos multimercados, eles não são investimentos para investidores conservadores, eles têm um nível de risco, eles oscilam ao longo do tempo, porém, ao longo do tempo, você também consegue fazer uma construção do patrimônio de uma forma mais rentável, né? Então, se você é um investidor que não pretende usar no curto prazo, um investidor que gostaria de assumir um pouco de risco na sua carteira em função de uma rentabilidade melhor, fundo multimercado é uma excelente opção de investimento. A questão é qual fundo escolher, né? Fundo multimercado não é tudo igual, né? Muitas vezes eu já peguei muitas perguntas, né? Ah, Caio, eu tenho fundo multimercado. Ah, mas qual é? Não sei. Isso muda bastante, porque o gestor, aquela pessoa que está ali atrás daquele fundo, é quem faz o negócio funcionar. Então, se você tem um fundo multimercado de baixo rendimento lá no seu banco hoje, fundo de gestão passiva, não é porque ele é fundo multimercado que você tem que deixar na carteira. Tira e passa a investir em um fundo melhor. Escolhe junto à XP, junto ao seu assessor, um fundo de grande destaque na indústria, fundos que fazem gestão de patrimônio, que gerem mais de bilhões de reais. O Bahia Maraú, que está fechando recentemente, é um fundo que gere mais de 5 bilhões de reais. Então, assim, são alguns profissionais do mercado que são muito qualificados para isso, tá bom? A Roberta está falando, desculpa, o fundo Cadma foi indicado pelo assistente. Sim, é o que eu falei, o Cadma ele é um bom fundo, né? Um fundo quant, e existem outras opções nessa mesma linha, tá? Como o Visa Zaratustra e o Murano. O nosso tempo está acabando, pessoal, faltam 7 para meio-dia agora. O mercado teve uma queda violenta ontem, a perspectiva é que hoje ele se recupere da queda. Félix, a questão é o seguinte, né? O mercado ele depende muito dos rumores que acontecem na economia, na política, né? Na distribuição de lucro das empresas, tudo isso. Então não necessariamente o Ibovespa, por exemplo, vai cair hoje, amanhã ele já vai se recuperar. Ele pode passar por um período de queda, depende do rumor que está acontecendo, depende das notícias que estão saindo na política, na economia. É importante estar bem informado em relação a isso. Mas olhando no longo prazo, no médio prazo, até o final desse ano, por exemplo, aquilo que eu comentei antes, você consegue ter um potencial de ativo para os investimentos em bolsa muito bom para esse ano, né? A gente entende que o Brasil está passando por uma recuperação política e econômica muito interessante, jamais antes visto na história desse país, e que a bolsa ela tem um potencial de crescimento muito bom, tá legal? Só para até contextualizar, hoje a gente está com a bolsa na casa dos 94, 95 mil pontos. Até o final do ano, os principais especialistas e economistas do mercado acreditam que tem potencial para chegar em 120, 125 mil pontos, tá bom? Então é um upside aí de mais de 30% que você pode absorver se você tiver apetite a risco.
Roberta Cordeiro, quero um fundo multimercado, mas cada assessor sugere um diferente. Olha, Roberta, é porque são muitos os fundos. A XP distribui quase 400 fundos de investimentos e de diversas classes de ativos. E em multimercado são diversos. Depende muito do seu perfil, quanto de risco você quer correr. Poxa, quero um fundo multimercado mais moderado, quero um fundo multimercado mais agressivo. Alguns fundos são unanimidade, né? A gente sabe disso, mas eles também são, por serem unanimidades, às vezes eles já captaram uma quantidade enorme de dinheiro. Para não afetar a liquidez do mercado, o gestor ele prefere fechar e administrar, gerir só aquele patrimônio e não um valor total. Então são muitos os fundos de investimentos que você pode aderir, mas falando sobre multimercados, olha, dos que estão abertos, o XP Macro é um excelente fundo, o Azequest Multimax é um fundo que eu gosto bastante, Pacífico Macro, Verde Sena, Kinea Cronos, Absolute Vertex, são alguns fundos assim de tranquilidade muito grande para você poder investir seu capital, tá? Porque são grandes gestoras. Vamos ler, só para finalizar aqui, poxa, tem muita pergunta aqui no chat, infelizmente a gente não vai ter como responder todos os fundos, né? Aqui, até o Red Fox, uma das últimas perguntas, está falando aqui, bom dia, Fala Capital, Bahia Maraú, esses dois fundos eles estão fechados na plataforma, né? O Bahia Maraú ele já era para ter fechado agora no final do mês, acabou postergando um pouquinho mais, mas já está no seu limite de captação. Esses, por exemplo, são dois grandes fundos que, se em algum momento você tiver a notícia, receber a recomendação de entrada, tanto Capital Capa quanto Bahia Maraú são dois fundos que você pode entrar para fazer a construção do seu patrimônio de uma maneira muito tranquila, porque são dois grandes fundos. Vamos ler só mais uma última pergunta aqui, pessoal. Poxa, infelizmente tem muita pergunta, a gente não vai conseguir responder tudo, muito por conta do nosso tempo. Vamos ler aqui mais uma da Luzia, ela está falando aqui sobre o BTG Pactual, a gente já falou sobre o BTG Pactual, Luzia, sou cliente XP, Tereza falando, fundo imobiliário é melhor que alivia do que em ações e faz aumentar o nosso patrimônio financeiro. Tereza, a questão não é que faz aumentar o patrimônio financeiro, né? As ações também podem fazer isso. O fundo imobiliário ele é negociado em bolsa, assim como uma ação, e também paga dividendo, né? A diferença é a característica do dividendo mensal isento do imposto, tá? Bom, pessoal, acho que diversas perguntas aqui a gente não vai conseguir responder, estamos chegando no final da live de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que participou, que mandou as perguntas. Desculpa por não conseguir responder todas, mas continuem participando. Entrem em contato com o seu assessor de investimentos, abra sua conta na XP, assista os outros programas, as outras lives, né? Então a gente tem programa às 11, às 15, às 17, de segunda a sexta-feira, às 17 não, perdão, às 19, de segunda a sexta-feira, das 11, 15 e 19. Participem das lives, entre em contato com o seu assessor, continuem mandando as perguntas que você vai absorver muito mais conteúdo e muito mais informação a respeito de seus investimentos e dessa forma vai conseguir criar melhor a sua carteira, gerir melhor o seu patrimônio e construir o seu patrimônio de uma maneira mais eficiente ao longo do tempo, protegendo, preservando o seu capital e ainda buscando rentabilidades maiores acima aí dos indicadores econômicos. Pessoal, foi um prazer estar contigo mais uma vez, com vocês mais uma vez. Continuem participando aqui das lives. Um grande abraço, uma ótima semana. Tchau, tchau.